Considerada a matéria mais difícil da banca da ANAC, a navegação aérea tem os maiores índices de reprovação. E por que será que essa matéria pode te causar problema lá na tua banca da ANAC? Mas como funciona a banca da ANAC? Bom, a gente precisa entender que a parte da prova de navegação aérea é um pouco diferente das outras provas. Ela tem a necessidade que o aluno, né, você que está indo lá prestar a banca da ANAC, faça um cálculo de uma navegação, tá, do ponto A para o ponto B. E normalmente acontece alguma coisa que a gente não consegue prosseguir para pouso lá para o ponto B e necessita que a gente prossiga para a alternativa, que é o ponto C. Então a gente precisa fazer alguns cálculos, como perfil de subida, perfil de cruzeiro, perfil de descida, com cálculos com estimados, consumo de combustível, interpretação de cartas, instrumento IFR, né? Então a gente utiliza no perfil de subida a carta de saída de um determinado aeródromo. No cruzeiro a gente utiliza a carta de rota, né? Normalmente com aerovias, né? Ou rotas diretas para um determinado ponto. Há necessidade também de realizar algumas marcações cruzadas, né? Então, interpretação de cartas, perguntas que são realizadas para a gente lá na banca da ANAC, com informações sendo necessárias retirar dessa carta de saída ou carta de aproximação ou até mesmo na carta de rota. Então, essa é a parte da navegação aérea. Então, precisa de muita interpretação de quem está ali realizando a prova e muito conhecimento para a gente não perder nenhum detalhe que pode estar expresso exatamente na nossa cara ali. Então, normalmente tem algumas perguntas que basta olhar na carta e você já sabe aonde procurar a resposta e responder com assertividade lá na banca da ANAC. Mas na banca da ANAC você também vai precisar de algumas ferramentas que você vai precisar levar consigo lá para a realização da prova. Uma delas é o computador de voo, que ele vai te facilitar muitos cálculos de forma mais rápida, apesar da FACEA dele ser nada mais, nada menos que um cálculo de regra de três, tá? Existem vários outros cálculos, como cálculo de velocidade aerodinâmica, altitude e densidade, entre outros cálculos necessários que talvez possa te auxiliar não só na banca de navegação, mas também meteorologia, né? Então, a ferramenta principal mais que tu vai utilizar ali é o computador de voo. É necessário também que você leve lá na banca da ANAC, além do seu conhecimento e o computador de voo, uma calculadora até 4 operações. A científica não vai ser autorizado tu utilizar lá na banca da ANAC. Então, até aquela a calculadora simples, até 4 operações, ela é autorizada vocês utilizarem lá na banca da ANAC para facilitar os cálculos ali, né? Mais agilidade nas respostas que vocês vão precisar procurar lá na banca. Então, quais são os tipos de perguntas que pode cair lá na banca da ANAC? Coloca aqui para nós, então, a distância voada em um determinado nível ou em vários níveis, né? Porque lá na banca da ANAC você pode ter dois cálculos de perfil de subida, dois cálculos de perfil de descida, né? Para alternar um determinado aeródromo, pode ser que você tenha mais de um cálculo de perfil de descida ou de subida. O ângulo formado entre a proa da aeronave e a linha da estação, né, é uma das perguntas que pode cair também. O sistema de luzes de aproximação é conhecido pela sigla, tá? Autonomia mínima regulamentar para a realização de um voo, né? Então, é aquele cálculo que vocês olham lá com conhecimento não só de navegação, mas de regulamentos de tráfego aéreo, na matéria de regulamentos. Então, a navegação ela traz as outras matérias, né, para dentro do cálculo, né, para responder algumas questões também.
O combustível remanescente em um determinado ponto pode ser uma das perguntas que pode cair também. Então, pergunta sobre interpretação de carta, né? Então, esse conhecimento de interpretação de carta, ele é fundamental, porque muitas das questões vocês vão receber ali, basta interpretar e saber aonde procurar a resposta. Não vai precisar fazer cálculos mirabolantes ali para responder algumas questões lá na banca de navegação. E muitos temem, né, a parte da matemática navegação. Bah, é muito cálculo, Daniel, eu fico perdido, né? Então, muitos temem essa parte de todas as matérias, acaba temendo a parte de navegação, mas, pessoal, a navegação, ela simplesmente, a matemática é o mesmo jeito, tá, de calcular todas as provas, é cálculo de estimado, perfil de subida, perfil de descida, combustível, estimados, cálculos de rumo, proa, ângulo de correção de deriva, deriva. Então, a maneira de fazer é sempre as mesmas, né? O que muda mesmo é os valores, né? Então, essa parte vocês têm que ficar mais tranquilo, porque a matemática simplesmente é a matemática. Eu não preciso decorar, não preciso memorizar, eu preciso entender o que está sendo solicitado para mim lá na banca da ANAC. Mas quais são as principais dificuldades que os alunos têm lá na banca da ANAC na parte de navegação aérea? O primeiro erro e a primeira dificuldade que o aluno tem, né, ao chegar lá naquela parte da banca da ANAC é até mesmo controlar o nervosismo, né? Então, o nervosismo, por si só, ele já começa a te atrapalhar na banca da ANAC, né? Mas lembre-se que o nervosismo, ele atrapalha, com certeza, mas a pessoa que tem o conhecimento, né, necessário não precisa ficar nervoso lá na hora. Precisa controlar o nervosismo, mas o conhecimento, ele é necessário para poder controlar o nervosismo, então estar bem preparado ajuda a controlar essa parte do nervosismo na banca da ANAC. A segunda dificuldade maior é a própria matemática. A matemática acaba prejudicando. O pessoal que tem dificuldade na matemática acaba tendo dificuldade na parte de navegação lá na banca da ANAC. O gerenciamento do tempo é a terceira maior dificuldade que tem. Por quê? Né? Existe sim um tempo limite para estar realizando a banca na ANAC. Tu não tem um tempo livre. Como lá na banca do piloto privado, tu tem os tempos de cada matéria lá na banca do piloto comercial e FR na banca da ANAC. Então, os tempos são, né, o regulamentos de tráfego aéreo, teoria de voo e conhecimentos técnicos são 30 minutos, né? Meteorologia, tu tem 35 minutos para a realização da prova. E a navegação, 1 hora e 40. Ok? Bota a tabela para nós aqui, então, editora. Esses são os tempos de cada matéria na banca do piloto comercial lá na banca de vocês. Esse tempo ele é acumulativo, então um conselho que eu dou nessa parte é colocar as matérias que tu tem mais facilidade, né, em primeiro lugar para responder, porque tu não vai perder tempo, tu vai ter aquela assertividade e vai acabar respondendo as questões de forma mais rápida, sobrando tempo para aquela matéria que tu tem um pouco mais de dificuldade. Tá? Então, isso ajuda a gerenciar o tempo da prova de vocês. A quarta maior dificuldade é sobre a interpretação do que está sendo solicitado na banca de vocês, né? Acaba respondendo assim, não sabendo interpretar o que está sendo solicitado, acaba respondendo a questão errada. E a própria falta de conhecimento, né? Aquela instrução mal feita, aquela instrução que tu não te passaram todo o conhecimento necessário para estar executando a banca lá de forma assertiva e com uma riqueza de conteúdo, riqueza de conhecimento, algo que te prepare não só para a prova. Para o pessoal que nos acompanha aqui já há mais tempo, já sabe que agora o trem de pouso é homologado pela ANAC como Centro de Instrução de Aviação Civil. E o nosso diferencial no curso de piloto comercial Pro do trem de pouso é passar o conhecimento que vai muito além de prestar banca lá na ANAC.
A gente quer preparar o aviador para o mercado de trabalho, então esse é o nosso principal diferencial. Também existe a troca de experiências de instrutores com instrutores que realmente estão trabalhando na aviação, táxi aéreo, aviação comercial e aviação executiva. Então, existe essa troca de experiência entre os instrutores, passando sim as dificuldades que nós, instrutores, tivemos durante a nossa formação. Então, esse é o nosso principal objetivo: passar o conhecimento para o aviador, que vai muito além lá de responder uma questão certa na banca da ANAC. Essa é a nossa preocupação. Se tu ficou interessado, vai lá, acessa o nosso portal e já te cadastra para a próxima turma de piloto comercial Pro do trem de pouso. A gente se vê nos próximos vídeos.